E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo e nesse vídeo aqui, como melhorar o peitoral de maneira mais rápida e eficiente. Os exercícios para melhorar e a forma de como a gente vai colocar em prática para ser eficaz e objetivo. Uma das primeiras coisas e uma das mais importantes que a gente tem que saber é que o peitoral ele tem uma inserção do peitoral superior com o peitoral médio, que seria o restante do peitoral, fora essa parte superior aqui. Então, aonde você vê através da gola da camisa e a parte superior é a parte superior do peitoral e nela existe uma inserção. Existe uma inserção. E essa inserção dá continuidade para o restante do peitoral, para o restante das fibras peitorais que tem ali. E aí com isso a gente também vai ter a origem external do peitoral maior e a parte external do peitoral maior. A origem external é a que vem desde o corpo do externo, que é esse osso que vem aqui pelo meio, e a parte external do peitoral maior é mais ou menos essa parte aqui, onde mais ou menos se definiria como peitoral menor, né? Porque daí tem um peitoral médio, peitoral menor ou inferior, tá? Tem várias definições. E agora que a gente já sabe que a gente tem separações no peitoral e fibras um pouco diferentes, dependendo da localização, e como estimular, né? Agora a gente vai ver como estimular cada feixe de fibra dependendo da localização superior, médio, inferior, né? De acordo com o exercício que a gente vai realizar. Quando você for realizar o treino de peitoral, assim como qualquer outro grupo muscular, agrupamento muscular, você tem que levar em consideração como que você vai começar, como que vai ser o meio desse treino e como que vai ser o final. Então, o importante é a gente saber qual feixe de fibras desse grupamento muscular a gente tem um pouco mais de deficiência e um pouco mais de dificuldade de realizar um exercício com cargas pesadas ou com um volume maior de repetições para ser executadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade no peitoral superior, eu vou começar pelo peitoral superior. Porque se eu for lá, jogar lá para o meio peitoral superior, ou feixe superior do peitoral lá para o meio do treino, o que vai acontecer? Eu vou estar cansado e não vai ser eficaz o suficiente. Eu não vou conseguir tirar o máximo que eu conseguir dos feixes dos quais eu tenho dificuldade. Então, não vai ser muito eficaz. Eu vou estar cansado e eu não vou conseguir aproveitar, né? Resumindo a parada. Então, o primeiro exercício, e que eu gosto muito, que fez meu peitoral também melhorar bastante de forma rápida, foi o supino inclinado logo de primeira. E como eu gosto de cargas mais pesadas, não que eu só vise a carga, mas a amplitude também. Então, como eu estudei bastante alguns não, muitos treinos, né? Inclusive tem até um livro do Valdemar Guimarães aqui, que eu comprei diretamente com ele no Hotel Cibara, em Balneário, e faz um bom tempo, e estudei bastante estudei bastante o método do Mike Mentzer, estudei bastante o método do Arnold de volume, né, do Arnold Schwarzenegger de volume, o método do Tom Platz de altas repetições também, mas o que a gente deve saber é que algumas coisas contam para que o treino seja mais eficaz e que siga um certo padrão. Como assim? Por exemplo, não adianta eu chegar aqui e falar que eu faço repetições com amplitude curta e isso me dá muito resultado, porque não vai ser um padrão, não vai ser uma coisa geral, tá? E se eu falo assim, ó, as amplitudes, se você conseguir manter uma amplitude boa de fase excêntrica com fase concêntrica e uma carga relativamente pesada para a amplitude, para a cadência que você está realizando, ou seja, para o tempo que você demora para realizar cada repetição, tempo de fase excêntrica e fase concêntrica. Então, fase concêntrica no peitoral, você está subindo um pouco mais devagar ou subindo mais rápido. Fase excêntrica, você está descendo a barra ou halter no peito um pouco mais rápido ou um pouco
mais devagar. Então essas coisas devem ser levadas em consideração com uma boa atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, amplitude, carga e cadência. Para mim, foi o que me fez meu peitoral melhorar bastante, expandir bastante, marcar bastante e ter uma densidade legal. E como eu tinha o deltoide anterior um pouco mais avantajado que o peitoral, ele acabava lateralmente ou mesmo de frente, ele acabava escondendo o peitoral, e isso se reverteu com com esses três pilarezinhos aí que eu usei. O supino reto, assim como o supino inclinado, ele pode ser realizado também com os halteres. Isso vai alterar também, como eu já falei, a pontos de amplitude e pontos de estabilidade, né? Porque o halter você pode trabalhar um pouco mais a estabilização da articulação do ombro, assim como ao contrário da barra, você não consegue ter tanto esse trabalho de estabilização, né, com relação à articulação. O que às vezes costuma incomodar quem já tem um problema de deltoides, né? Ainda mais os deltoides anteriores. Porém, com a barra, tanto no supino inclinado quanto no supino reto, eu sempre senti mais estímulo dos feixes em relação à amplitude e alongamento. E também em contração. Mas aí é uma diferenciação biológica, biomecânica, né? Então tem gente que vai sentir mais estímulo com os halteres, por você ter uma amplitude ali maior de trabalho, uma liberdade um pouco maior, e tem gente que, assim como eu, vai sentir mais estímulo na barra reta. Eu sinto mais estímulo na barra reta. Então, e também sempre marcou muito mais o meu peitoral a barra reta do que o trabalho com os halteres. E o supino reto, né, vai trabalhar ali, ao contrário do supino inclinado, ele vai trabalhar mais a parte medial, né, assim por dizer, do peitoral, e dando um pouco mais de volume e completando mais, né, o peitoral, porque como ele tem esses vários feixes de fibras, então se você trabalha só uma angulação, você vai acabar estimulando muito pouco o resto dos feixes de fibras que trabalhariam com outras angulações apenas. Terceiro exercício para melhoria de peitoral, supino declinado. Falando em angulação, o supino declinado é muito bom para o arredondamento inferior das fibras, dos feixes de fibras inferiores do peitoral. Então, ao mesmo tempo que você tem o desenvolvimento superior com o supino inclinado, o desenvolvimento medial com o supino reto, você vai ter o desenvolvimento inferior, que é trazer essa porção do peitoral, esse ângulo, né, essa curvatura, para um estímulo de crescimento, para um estímulo de densidade e para essa parte ficar um pouco mais, pouco não, né, a gente sempre quer mais, ficar mais cheia, ficar mais trabalhada, mais definida e se desenvolver mais. Também, assim como os outros dois, esse daqui também dá para se realizar nos halteres. Com os halteres, se você tiver alguma dificuldade, algum problema articular, algum incômodo articular, né, alguma dor, alguma pinçada ali articular por conta de inflamações ou de qualquer outra coisa referente à cartilagem e parte óssea, né, e parte também de bolsa sinovial, que também tem a ver, né, faz tudo ali parte do mesmo local. Outro exercício de peitorais também que eu gosto muito de realizar, que também me deu muito desenvolvimento e em pouco tempo e bastante resposta, né, foi o pec deck fechado, né, o pec deck, porque normalmente não, mas em muitos lugares, muitas academias, quando se fala pec deck, a pessoa entende como fly às vezes, né, e o pec deck seria o fechadinho, aquele aqui, ó, aquele fechadinho, e com os braços em ângulos de 90 graus e fechando e fazendo a abertura de 180 graus e abertura de 180 graus e fase concêntrica com o cotovelo flexionado em 90 graus. Normalmente, né, tem máquinas que você
não consegue muito ficar obter essa angulação, alcançar essa angulação certinha de 180 graus no braço. Mas aí depende da regulagem do banco. Às vezes você pode jogar o banco mais para cima, se você for um pouco mais baixa, e o banco mais para baixo se você for uma pessoa mais alta. E você regula a angulação do seu braço com relação ao encosto do cotovelo e com relação ao encosto das costas também, que é importante. Eu gosto desse exercício também, por quê? Porque ele pega a origem das fibras no corpo do externo, na origem do externo. Então ele dá esse aspecto de fibra desde o miolo, né, assim comumente falando, mas é a origem do externo do peitoral. E ele dá, sempre que eu realizo ele assim mais pro meio ou pro final, eu costumo fazer ele como um massageador de ventres musculares, assim, para me trazer mais pump, mais fluxo sanguíneo para o peitoral, que eu já coloquei carga, que eu já coloquei intensidade, né? Então eu uso ele bastante para isso, porque eu consigo fazer esse movimento de amplitude e fazer com que haja mais fluxo sanguíneo, fazendo assim encher mais de nutrientes ali e do fluxo sanguíneo mesmo, do pump do treino, né? Da intensidade, e para ter um estímulo bem maior. Com relação à intensidade, e com relação ao volume de treino, e com relação à cadência de treino e com relação a esses detalhes, também posso abordar em outro vídeo, se for o caso. Então daí, pessoal, espero que tenham gostado. Para desenvolver o peitoral de forma mais eficaz, mais objetiva, um pouco mais correta, já sabendo de algumas coisas, de angulação, de intensidade, também eu falei um pouco, de estímulo, barra, halter e entre outros que eu já falei. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado alguma coisa, e até a próxima.